Olá, setor da Providência, Shalom, sejam muito bem-vindos a esse momento aqui que a gente vai ter um pouquinho de aula com vocês, onde eu vou estar explicando para vocês sobre o modelo de negócios, o Canvas, e dando um pouquinho de estratégias de marketing. Me chamo Ingrid, sou da comunidade Aliança, daqui da Missão de Fortaleza, tenho um mestrado em marketing e economia, e vou estar partilhando aqui um pouco com vocês. Espero tentar ser simples, não se preocupem, né, porque a gente vai iniciar com um pouco de conteúdo, mas depois a gente vai partir para a parte de exercícios no Excel, e quando a gente for para essa parte dos exercícios, vocês vão ver que é um modelo de negócio, ele é simples, e ele está vindo para vocês exatamente para simplificar o plano de negócios. Então a gente vai falar um pouco do que é esse modelo de negócios, o que é o Canvas, né? Essa novidade, alguns de vocês já ouviram falar do Canvas. A gente vai começar pelo plano de negócio. O plano de negócio era aquele material impresso que continha ali 10 a 15 folhas, contém, porque o plano de negócio ele ainda é usado, ele é um método tradicional, mas ele é um método mais engessado, digamos assim, porque é uma única pessoa que está ali digitando no Word, ele se transforma naquele material, né, um PDF que às vezes ele é impresso, às vezes ele é entregue. E muitas vezes você faz aquele plano de negócio, quando você termina, de tão trabalhoso às vezes que ele foi, você não consegue mais nem voltar nele e fazer alguma alteração ao longo daquele ano. Né? Você tem um objetivo, você tem a sua meta, mas ao longo do ano, muitas vezes aquilo vai mudando, o teu público-alvo vai mudando, a perspectiva que tu tinha do teu produto também vai mudando, até porque hoje o mercado ele muda muito, então você também tem que ir acompanhando a tua concorrência. Então, o plano de negócio ele é aquela estrutura grande e, como eu falei, muitas vezes depois que você imprime, você guarda ele dentro da tua gaveta e ele é difícil, inclusive, de visualizar, porque cada folha contém uma parte do teu plano de negócio, às vezes mais do que uma folha. Já o modelo de negócio, ele veio como uma única tela, ele é o Canvas, né? O Canvas, ele contém 9 campos, ele é uma única folha. Vocês vão poder depois imprimir essa única folha e ali ao longo do teu ano tu vai estar com ele impresso, vamos supor que você coloque na tua parede aí da sala do setor da Providência. Então ao longo do ano tu vai estar sempre visualizando quem são os teus clientes, qual é o teu produto, como é que tu vai chegar nos teus clientes, qual é a comunicação que tu vai estar usando. O Canvas, ele foi inicialmente usado, né? Ele foi inicialmente pensado para ser como um quadro, uma lousa branca que você tem, e nessa lousa branca você vai colocando nele post-it, aqueles adesivos, né? Então você escreve ali com caneta quem é o teu cliente, eles são jovens, são os projetos de juventude, grupo de oração, e você cola. E acontece que o quê? Ao longo do ano você vê que algum daqueles clientes não é mais teu cliente, você arranca aquele post-it. Então ele é muito dinâmico. E ele foi pensado para ser dinâmico, ele foi pensado para ser colaborativo. Ou seja, todas as pessoas do setor da Providência, 5, 10 pessoas, você consegue perfeitamente criar um modelo de negócio com várias pessoas. E ele é muito interessante para isso. Uma única pessoa pode fazer? Pode, mas ele é muito bom para ser trabalhado como equipe, porque várias pessoas vão dando ideias e quando termina você tem aquele teu modelo de negócio, você olha e diz, bacana, ou não, vamos alterar isso, vamos mudar isso. Então, várias pessoas conseguem trabalhar nele, diferente do plano de negócio, que só uma pessoa está ali editando o Word, certo? Então, eu vou descer aqui para vocês conhecerem o que é esse quadro de modelo de negócios, que a gente chama de Canvas. O Canvas fica aqui dentro dessa moldura laranja, certo? Então, são esses 9 campos que existem nele, e praticamente o teu plano de negócio, aquilo de várias folhas, está contido nessa única folha, certo? Nessa única tela aqui. Então, o que é os 9 campos? Eu vou ler aqui para vocês. O primeiro campo é a proposta de valor. É aquilo que tu vai entregar. O que é que tu vai entregar? Qual é a tua proposta de valor? A tua proposta de valor, ela vai para um segmento de cliente. Quem é esse segmento de cliente? Quem é essa pessoa que vai adquirir a tua proposta de valor? Você tem uma proposta de valor e você tem a pessoa. Como é que tu vai se relacionar com ela?
como é que você vai promover esse teu produto, essa tua proposta de valor para chegar até esse teu cliente. E aqui é o canal. O que são os canais? É aonde o teu cliente vai adquirir essa proposta de valor. Como é que você vai distribuir? Como é que você vai tornar a tua proposta de valor realmente fácil para ela ser adquirida? Então, ela vai ser bem aqui nos canais. Tudo que vem do teu cliente, ela se torna uma fonte de receita para a tua empresa. Então, é como se aqui acontecesse uma seta. Então, o teu cliente, ele gera uma fonte de receita ao comprar essa proposta de valor. Então, aqui a gente falou de uma forma rápida o lado direito. Eu vou detalhar com vocês com mais calma, certo? Eu estou só fazendo aqui uma geral. E aqui do lado esquerdo, quase tudo que tu faz aqui do teu lado direito, ele vai gerar uma atividade para você. Então, aqui são tuas atividades principais. Aqui são os recursos principais que a empresa precisa ter. E aqui são teus principais parceiros, sejam os parceiros para tuas atividades, sejam os parceiros para os teus canais. Então, aqui é esses parceiros que vão conter aqui. E aqui é a tua estrutura de custo. Aqui a tua fonte de receita, ela é através de um valor. Tu gera um valor para o teu cliente que gera uma receita. E aqui você tem um custo real da empresa, né? A proposta de valor é algo agregado que é maior do que o custo. Então, aqui é a tua estrutura de custo. E aqui eu vou ler para vocês, de forma, novamente aqui, com mais calma, para que vocês possam entender esses 9 campos, certo? Então, nós temos a proposta de valor. Qual é o teu pacote de produtos e serviço e o valor que ele possui para os clientes? O que é que tu tens de diferencial como uma proposta de valor para o teu cliente? Você vai colocar nesse campo aqui do meio. E aí a gente vai para o segmento de cliente, que é esses clientes que ficam aqui. Quem são os teus clientes? Quais são os clientes que você pretende atender? Eles têm um perfil específico? Como eles estão agrupados? Onde eles estão localizados? Então aqui você vai caracterizar o teu cliente. Relacionamento com o cliente. Tipos de relação que uma empresa estabelece com clientes para conquistá-los e mantê-los. Então, aqui é tudo aquilo que tu vai fazer para conquistar o cliente, para manter o cliente, para promover a tua proposta de valor. Como é que você vai se relacionar com ele. E os canais, como sua empresa se comunica e alcança seus clientes para entregar a sua proposta de valor. O canal é onde, literalmente, a tua proposta de valor está sendo entregue e o teu cliente está conseguindo adquirir. Aqui do lado esquerdo, nós vamos ter as atividades principais, são as ações importantes que sua empresa deve realizar para fazer seu modelo de negócios funcionar. Então, nas atividades, ela inicia com o verbo de ação. Ligar, contactar, contratar, então elas são as ações. Recursos principais. Os recursos mais importantes exigidos para fazer o modelo de negócio funcionar. Então, ele vem bem para cá, o que é aquilo que a tua empresa necessita ter. As parcerias principais, redes de fornecedores e parceiros que ajudam a sua empresa a funcionar. Nessa parte de baixo, entra a parte, onde a gente vai entrar com a parte de números, de valores. Então, a gente tem aqui as receitas, que é o dinheiro que a empresa gera. Quanto e como você vai receber dos seus clientes. Então, aqui vai ter tanto quanto, que é o dinheiro que você vai estar recebendo, como você vai estar recebendo. Toda a tua estratégia de preço e a estratégia de disponibilizar financeiramente, que o cliente possa financeiramente adquirir, vai entrar aqui. Seja Pix, as formas de entrada desse dinheiro, cartão de crédito, dinheiro, estratégias de preço que você queira colocar, é o combo, compre um, leva 2. Então, tudo que for fonte de receita vai entrar aqui, certo? E desse lado, a tua estrutura de custo. Todos os custos envolvidos na operação do seu modelo de negócio. Então, de forma que breve, eu apresentei para vocês o quadro do Canvas. A gente vai fazer ele nos exercícios e vocês vão entender com mais calma, tá certo? Então, aqui a gente viu esse quadro. E eu vou entrar aqui um pouco para vocês de onde é que surgiu esse Canvas, Como é que ele surgiu, a gente vai falar um pouquinho do que a gente chama de mix do marketing, certo? O mix do marketing, ele é conhecido desde muito tempo como 5 P's.
Esse 5Ps, ele é uma tradução do inglês, certo? Então, a gente tem os mix do marketing ou estratégias do mix do marketing. Você que quiser aprofundar mais e conseguir realmente saber como preencher aqui de uma melhor forma, dá uma lida, dá uma pesquisada nisso, né? Estratégias do mix do marketing, que são os 5Ps, né? Você pode pesquisar aí também como 5Ps. Então, lá no Canvas, a gente tem o que a gente chama de proposta de valor, que no mix do marketing a gente chama do P de produto, certo? Então, é o teu produto tá aí. Agora, tudo que engloba o teu produto, e depois a gente vai falar o que é que engloba o teu produto. Essa tua proposta de valor, que é o teu produto, ele é um benefício para o teu cliente. Ele tem que gerar um benefício para o teu cliente. A segundo campo do Canvas, a gente tem um relacionamento com o cliente, que no P do mix do marketing a gente chama de promoção. Só que essa promoção ela é uma tradução do promotion do inglês e não exatamente uma promoção como um desconto de preço, como a gente conhece no português. Essa promoção aqui tem a ver com como que você vai promover o teu produto, quais são as estratégias de promoção dele, quais são as tuas estratégias de comunicação, tuas estratégias de publicidade. Então, nesse relacionamento com o cliente, você vai ter a tua parte de promoção, de promover, que é, na verdade, como você se comunica com o cliente. No terceiro ponto do Canvas, a gente tem o canais, que no P do mix do marketing a gente chama ponto de venda ou praça, que é o local de conveniência para o cliente, é aonde ele vai adquirir o teu produto, aonde você vai estar distribuindo o teu produto para o teu cliente. O quarto campus do Canvas, a gente tem a fonte de receita, que no P do marketing você vai estudar as estratégias de preço e que na verdade ele é o que? Um valor para o teu cliente. No quinto campo, a gente vai ter o segmento de cliente, onde no mix do marketing ele se chama público, as estratégias de público-alvo, que é o teu cliente-alvo. Então você entendeu um pouquinho que para você conseguir fazer o Canvas, se você tiver uma noção das estratégias do marketing, desses 5Ps, você vai conseguir preenchê-lo muito fácil, né? E ele vai se transformar aqui nessa única folha. Então, a gente vai falar aqui um pouco para vocês, vou estar dando um pouco mais de ideia para vocês de estratégias de produto, porque é essencial para criar um novo projeto, um novo negócio, um novo setor da providência, até para abrir uma nova missão. O que você for fazer, que você quer oferecer, que você quer alcançar alguém, você sempre inicia ou com um produto, ou você tem um produto que ele é muito bom, você tem uma proposta de valor, né? Você tem um produto, você tem uma proposta de valor que é diferenciada no mercado. Algo que a tua concorrência ainda não consegue oferecer. Você pode até copiar, às vezes, de uma outra cidade, de um outro país, e você começa a agregar coisas nesse teu produto, e ele vai se transformando em valor, né? Ele vai se transformar em uma proposta de valor. Então, ou você tem essa proposta de valor que ela é muito boa, e você acredita que quando tu lançar na tua cidade, você vai ter um cliente potencial para comprar, ou então você tem os clientes. Você conhece o teu público-alvo, nós Missões Shalom temos o cliente, né? Muitas vezes nós já temos o cliente ali do grupo de oração, nós temos o cliente da missa. E aí você olha para aquele cliente aqui embaixo, certo? Você olha para aquele teu cliente-alvo, aquele segmento de cliente, e aí você pergunta a ele, o que é que está faltando para você? O que é que eu posso oferecer que você vai gostar? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as estratégias de produto, certo? Nós temos o produto básico, certo? O produto básico, na essência básica, ele busca satisfazer o desejo básico. Vamos falar aqui, vamos supor aqui na questão do hambúrguer. O produto básico, ele seria o pão e a carne de hambúrguer. O que é o produto real? Aquilo que o cliente adquire ao ele pegar. Ele, na verdade, ele está pegando uma embalagem, ele está adquirindo uma marca, o hambúrguer do McDonald's, então ele não é mais um hambúrguer qualquer, ele já tem uma marca. Ele, às vezes, ele tem, e isso é necessário, muitas vezes, a gente prestar atenção nos rótulos, que em algumas missões, quando a gente quer alcançar um público maior, a gente vai lançar um produto no mercado, ele tem que ter rótulo, ele tem todas aquelas exigências sanitárias que ele contém,
Uma blusa, ela tem que conter aquele rótulo que vem dizendo a composição daquele material. Então, você tem ali um hambúrguer na caixa, você tem a embalagem, você contém a marca, você, de repente, aquele hambúrguer de 5 andares, ele tem um design diferente, a cebola tem um design diferente, então você tem um rótulo. Então, esse aqui é o produto real, que de fato o cliente está adquirindo. E aí você tem um produto ampliado. O que é o produto ampliado? Você, de repente, você tem ali na caixa um que é para uma televisão, né? O produto real, ele vem a televisão com a marca Sony e dentro de uma caixa ele tem ali um rótulo. Mas além daquilo, a Sony te permite ter uma garantia ampliada de 1 ano, instalação, a pessoa vai na tua casa fazer a tua instalação, você compra às vezes uma comida, né, para fazer em casa e ele permite você acessar a web. E ali contém todo um catálogo de formas que você pode cozinhar, né? Às vezes a gente compra até vamos falar aqueles hambúrgueres congelados, e lá atrás ele vem dizendo dicas de receita. Então, isso são benefícios que tu entrega ao teu cliente. E o que é o produto potencial? O produto potencial é o que os clientes têm em mente. É quase aquela, se a gente pudesse pensar, seria aquela figura ilustrativa. Então, o teu cliente, na verdade, quando ele pensou naquele produto básico, que no início você pensou só como a carne de hambúrguer, o pão, o queijo, o teu cliente, na verdade, ele pensou com aquela carne suculenta, com aquele alface perfeito, aquele tomate que... Então, isso é o teu produto. Então, ao pensar um produto, uma proposta de valor para o teu cliente, você vai pensar em tudo isso, certo? Seja uma loja de agência de viagem, o cliente, o produto básico é só uma passagem aérea, mas na verdade você vai entregar um produto real, que é uma passagem aérea na classe tal, comprando o hotel tal, de 5 categorias, com a cama tal, ar-condicionado tal. Esse é o produto real. E o produto ampliado, que já seria um serviço, é toda a assistência de viagem que tu vai dar, um seguro viagem, é a opção dele poder entrar no teu Instagram e ali conter fotos daquele local onde ele vai conhecer, os melhores restaurantes onde ele pode visitar. E o produto potencial é aquela viagem 5 estrelas que ele imagina que ele vai ter, certo? Então aqui nós falamos um pouco do produto e eu vou passar aqui para vocês para a gente falar um pouco sobre estratégias de cliente, certo? Como é que a gente conhece, como é que a gente faz essa segmentação de cliente? Como é que a gente conhece o cliente-alvo? Existe de forma mais tradicional que a gente chama de segmentação de mercado. Então, para você conhecer o teu cliente, você vai conhecer qual o país, qual a cidade onde ele está, onde é que tu vai alcançar, se o clima é verão, se é inverno, qual é o sexo dele, qual é a idade dele, ele faz faculdade, ele estuda ainda no colégio, ele é criança, ele não consegue ler ainda, quais são a classe social que ele pertence, né? A gente pode falar de diferentes produtos que é lançado para uma classe A, que é lançado para a classe C, quais são as maneiras comportamentais do teu cliente. O teu cliente, ele age, ele é um cliente fidelizado, ele é um cliente que compra mais pelas manhãs, ele compra pela noite, como é o comportamento dele, certo? Quais são as ocupações, os hobbies dele, as atividades, né? Qual é o interesse dele, quais as opiniões que ele leva. Então aqui a gente falou um pouco sobre formas que tu pode segmentar o teu cliente. Tem um quadro aqui que eu vou apresentar para vocês que chama o mapa de empatia. Eu gosto muito, assim, eu tenho gostado muito da forma dele porque ele torna o teu cliente muito mais real. E aí como é que você vai pensar? O que é que você vai descobrir do teu cliente? Primeiro, o que é que o teu cliente vê? Qual é o tipo de ambiente que ele frequenta e o que é que ele vê ao redor dele? Quais são os amigos que ele vê, né? O que o mercado está oferecendo ao redor do teu cliente? Aqui, o que é que ele sente, o que é que ele pensa? O que é que realmente importa? Quais são as maiores preocupações? Quais são os medos e as aspirações do teu cliente, né? Um jovem, o que é que aquele jovem está sentindo? O que é que aquele jovem pensa?
Um jovem que está fazendo vestibular, um jovem que já está na universidade, ele sente e pensa coisas diferentes. Então, o que é que ele escuta? Né? Ele escuta os amigos, ele escuta o formador comunitário, ele escuta o pastor, ele escuta o chefe, ou ele escuta os influencers no Instagram. O que é que ele diz e o que é que ele faz? Quais são as atitudes dele em público? Como é a aparência dele? Como é o comportamento dele em relação aos outros? A outra coisa aqui são as dores do teu cliente, quais são os medos, as frustrações, os obstáculos. E aqui são os ganhos, o que é que ele deseja, o que é que ele pretende, né? As necessidades, o sucesso dele, os obstáculos dele. Então aqui a gente falou um pouco de mapa de empatia, de segmentação, de mercado, porque isso vai ajudar você a conhecer o teu segmento de cliente e conseguir detalhar o teu segmento de cliente. E a gente falou um pouco sobre produto, para que você consiga preencher melhor essa tua proposta de valor, certo? Então, a gente vai passar agora para o Canvas, certo? A gente vai aqui para o Canvas no Excel. E aqui a gente vai começar a usar realmente alguns modelos. Como eu falei para vocês, né, ali no início. Vou apresentar aqui um pouco para vocês. A gente pode colocar aqui o projeto, qual é o teu objetivo, a meta que você pretende alcançar, a data, quem está responsável, né, a abrangência aqui nacional, na cidade. Pronto. Então, aqui a gente tem o Canvas. Como é que vocês vão receber o Canvas? O Canvas ele vai vir assim para vocês. Ele não vai vir essa figurinha aqui, né, toda colorida, cheio de desenhos, não. Ele vai vir assim para que vocês possam trabalhar. Então, você vai conseguir abaixar ele pela internet, você consegue ele aqui, no caso, eu estou usando ele numa planilha do Excel. Ou a forma como ele foi pensada, né, que vale muito a pena vocês fazerem isso. Colocar uma lousa no setor da providência, escreve aqui com caneta, faz esse quadro, certo? E aí vocês vão com aquelas canetas de lousa, vocês vão escrevendo aqui, porque você vai poder apagar, você vai poder incluir, vai poder editar. Ou então, usando um post-it, do jeito que eu vou estar escrevendo, como você está com 10 pessoas, vamos supor que você está 10 pessoas na sala, cada um escreve naquele post-it pequenininho, qual é o cliente que a gente vai colocar. Aí começa, a gente tem grupo de oração, a gente tem projeto de juventude, e aí você vai colocando aqui, certo? E aí depois de um tempo você pode retirar aquele post-it, não, a gente não quer mais esse cliente. Então o Canvas ele funciona muito bem para essa chuva de ideias. Então vamos começar. A gente pode começar pela proposta de valor, como a gente pode começar pelo segmento de cliente, certo? Eu vou inicialmente fazer uma opção aqui com vocês, a gente vai começar pelo segmento de cliente. Então, quem são os nossos clientes? Vou citar para vocês alguns aqui. Nós temos os grupos de oração. Vou ampliar aqui. Só ampliar aqui para vocês ficar melhor. Então, pronto. Segmentos de cliente. Nós temos os grupos de oração, grupo de oração. E aí depois você começa a discriminar. Mas quem é esse teu grupo de oração? O grupo de oração é do projeto Juventude. A gente também tem um grupo de oração do projeto Mundo Novo, né? Projeto Mundo Novo, que aí já é um outro público. O nosso público, ele é de Fortaleza, ou o nosso público vai abranger o Brasil inteiro, no caso, vamos supor, dos ícones, né? As velas. Elas são vendidas só dentro da nossa cidade ou elas são enviadas para o Brasil todo, ou quem sabe até exportadas para outro país? Então aqui a gente começa a discriminar quem são esses nosso público. Quem é o nosso público? É um público da igreja, da missa, da igreja tal, da missa do domingo à noite. Então aqui você já conseguiu discriminar mais esse teu público. E aí quando você olha para esse teu público do domingo à noite, da missa à noite, aí você pensa, poxa, o que é que esse meu público faz? E aqui eu entro um detalhe com vocês, que muitas vezes a gente tem um cliente, a gente pensa o que ele faz, a gente pensa o que ele gosta, e a gente chega aqui e cria a proposta de valor. E isso é um erro muito comum, porque a gente não faz aquilo que se chama as entrevistas, as pesquisas com o cliente. A gente não para com o cliente para pesquisar, fazer aquela enquete de perguntas e respostas, depois trazer para o Excel e dar uma olhada.
Então a gente começa a achar que o cliente vai gostar daquilo e a gente cria uma proposta de valor para ele. Onde, se a gente parar ali no domingo à noite e perguntar para aquele público da igreja, né? O que é que você faz depois da missa? Você vai lanchar? Você vai assistir um filme? Você vai assistir um jogo de futebol? E aí o teu cliente pode pegar e dizer, eu vou lanchar e assistir um jogo de futebol. E aí você diz, poxa, então vamos criar uma lanchonete, né? Proposta de valor da gente vai ser uma lanchonete. O objetivo, né, a meta vai ser criar a lanchonete. O que a gente vai dar nessa lanchonete? A gente vai entregar para ele televisores que vai passar jogos, certo? E é o que aquele cliente gosta de comer no domingo à noite? Ele gosta de comer comida fit ou ele gosta de comer hambúrguer? Então você começa a conhecer o teu cliente, não? Nossos clientes são clientes que fazem esportes, eles gostam de comer uma comida fit. Então você vai fazer vamos botar aqui um sanduíche que seja fit, com proteína e diferenciado, né? Porque você começa a criar algo que seja diferente da tua concorrência. Os televisores, o sanduíche fit com proteína. O que mais você pode? Bom, no intervalo a gente pode ofertar um show ao vivo, né? A gente pode fazer ali um voz e violão ao vivo. E aí o que mais? O que mais, além de comprar aquele sanduíche que ele iria comprar por R$10 ali no meio da rua e assistindo televisão da casa dele, o que é que faz ele querer ficar ali nessa tua proposta de valor, ele querer ficar nessa tua lanchonete? Ah, porque eu também vou entregar um ar-condicionado, eu vou entregar uns ambientes de sofá, de convivência, né? Um sofá de convivência bem interessante para que ele possa ficar ali com os amigos dele. Então você começou a criar a tua proposta de valor, certo? Então, ok, você tem o teu cliente, você tem a tua proposta de valor. E além disso, o que mais que... Vou falar aqui de uma coisa, por exemplo, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, as nossas embalagens, certo? A embalagem desse sanduíche, como é que ele vai ser apresentado na mesa? Uma carne, tão diferente quando você vai no restaurante, você pega aquela faquinha e o garfo e vai comer ali um pedaço, né? Tipo uma picanha, você vai comer. E quando chega para você aquela faca grossa da Tramontina, aquele garfo grande, você já imagina, poxa, vou fazer um excelente almoço, né? Porque o próprio talher ali, digamos, ali faz parte da embalagem daquela carne que está sendo vindo entregue para você, o prato que está sendo entregue, aquilo já agrega valor, aquilo já enche os teus olhos. Então, sempre a gente pensar nisso. E uma outra coisa, o setor da providência, né? Não esqueçamos jamais, a gente entrega evangelização, né? Isso é o nosso grande diferencial, isso é o nosso objetivo sempre, a evangelização. Então, como é que eu vou conseguir evangelizar através daqui? De repente eu vou criar quadros, eu vou fazer uma decoração que evangelize, né? Uma decoração querigmática, vamos botar assim, querigmática. As nossas embalagens, elas também podem, né? E pensamos sempre que ela seja querigmática. A gente escreve, a gente para rezar um mês antes e vê, reza ali diante do Senhor e pede uma passagem, um salmo, para que durante aquele mês todas aquelas pessoas que forem adquirir o teu produto seja alcançado. O setor de viagem, né? Como é que o nosso serviço pode ser querigmático, como é que a gente pode enviar um e-mail de proposta para o cliente com um salmo ali embaixo, como é que o nosso Instagram pode estar fazendo isso, como é que a nossa blusa da agência de viagem pode ter algo que seja querigmático. Lembrando sempre que a embalagem, aquilo externo, muitas vezes ele alcança outras pessoas que estão vendo. Nesse tempo de delivery, ele vai alcançar o entregador, né? Ele vai alcançar as pessoas que estão na rua e não apenas até o teu segmento de cliente. Então, a gente tem aqui a nossa proposta de valor, a gente tem os nossos clientes. Como é que a gente vai se relacionar com o nosso cliente? Como é que a gente vai promover essa proposta de valor? Como é que a gente vai comunicar essa proposta de valor? Bom, a gente vai se comunicar com ele
uma das coisas que a gente vai criar vai ser um Instagram. Lá no Instagram, com fotos, a gente vai colocar lá fotos de como vai estar, como é o show, como é o sanduíche que a gente entrega, como é o nosso ambiente, como é a nossa decoração. Então a gente criou um Instagram. Outra forma que a gente vai se relacionar com eles, como vai ser? A gente vai promover, né, essa nossa proposta de valor através dos grupos de WhatsApp, dos pastores, formadores comunitários, certo? Então, quem é o nosso relacionamento aqui? Vai ser os nossos pastores e os nossos formadores comunitários. Através do Instagram, aqui a gente vou colocando algumas coisas, folders que vocês podem estar fazendo, outra coisa, feiras, vitrine, gôndolas. Você vai no supermercado e você percebe ali que naquela época de Natal você pega a Nestlé, colocou as latinhas de leitinho e criou uma árvore de Natal. Ali é a vitrine da Nestlé, ali é como a Nestlé trabalhou a estratégia de gôndola, a estratégia de relacionamento com o cliente, a estratégia de comunicação. É bom a gente atentar que cada vez mais, a partir ainda mais desse tempo da pandemia, essa relação do cliente que a gente tinha falando, olhando, tocando, cada vez mais isso vem diminuindo. O supermercado hoje em dia não tem mais a pessoa para receber o teu dinheiro, que antes você falava com o caixa, hoje você só passa o teu produto e sai. Então, como é que você vai se comunicar com o teu cliente? Outra coisa que eu vou colocar aqui é as degustação. Às vezes essas feiras são feiras, é um show que você promove, certo? Então, feirinhas, eu não estou falando de feira grande, feirinha na igreja, feirinha no final da missa, aquela estantezinha que você coloca para ofertar, colocar as velas, colocar os ícones. Você tem que pensar aqui várias formas que você vai poder promover, a tua proposta de valor para chegar até o teu cliente. Aqui a gente vai descer para os canais. O canal é o quê? É aonde essa tua proposta de valor está sendo realmente entregue e o teu cliente está realmente adquirindo. Então, a primeira proposta de valor aqui que a gente tem, no caso da lanchonete, é a própria lanchonete. A lanchonete é o próprio canal. Outra forma de canal para adquirir esse teu sanduíche, o sanduíche fit aí que você está criando. O delivery, vou botar aqui o iFood. Então, você já tem outra forma. Outra forma que também é o canal de distribuição hoje em dia, o website, né? Você quer comprar um ícone, quer comprar a vela, você acessa o website e ali você faz a sua compra. Então, aqui, de certa forma, nós criamos aqui 3 canais. E aí você pega e diz, bom, mas eu tenho um parceiro ali na cidade, pessoal, que é o grupo de oração, que são ovelhas do grupo de oração, eles têm uma padaria que eles se disponibilizaram a receber os nossos sanduíches lá. Então, você vai colocar aqui padaria parceira. Você tem as livrarias da cidade para ofertar o teu ícone, para ofertar as tuas passagens, né? Livraria, uma agência de viagem parceira. Então, aqui você pode colocar tua parte parceira. Vou colocar aqui, no caso aqui da comida, a padaria como parceiro. Então, vou diminuir de uma forma que a gente já criou o nosso lado direito do canvas, certo? Então, a gente vai aqui para o lado esquerdo do canvas. Praticamente, tudo que você cria aqui nesse relacionamento com o cliente, nos teus canais, a tua proposta de valor, ela vai gerar uma atividade. Então, vamos supor, principais atividades, certo? Que você vai colocar, que você sabe que ou inicialmente você precisa fazer essas atividades, ou que ao longo do ano são atividades que você sempre tem que fazer. Então, você vai colocando aqui. Se for as atividades principais, você escreve, deu 3 meses essas atividades foram feitas, você apaga. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui no relacionamento com o cliente, né? Instagram de fotos, você precisa criar um Instagram.
criar um Instagram. Outra coisa que você precisa é se comunicar, criar um grupo de WhatsApp de linha de transmissão com os pastores e os formadores comunitários. Então, criar a transmissão, vou botar assim, a transmissão com os pastores e formadores comunitários. Organizar uma feirinha no final da missa, né? Então, vamos lá, organizar a feirinha no final da missa. Então, aqui a gente já falou, organizar a feirinha com degustação, como é que a gente vai, de repente, faz uma exposição, né? A gôndola, que é essa parte da vitrine, como é que tá essa exposição. Então, aqui entrou já 3 coisas. E aqui tem os canais, a lanchonete, o delivery, o website. Então, a gente vai ter que criar a website, ou próprio página lá no iFood, colocando as fotos, né? Direitinho, organizar para que esse teu canal esteja funcionando. O proposta de valor, bom, você vai fazer sanduíche, televisão, ar-condicionado que você vai precisar, de sofá, então você vai precisar comprar os produtos, vou botar assim, comprar ou cotar, que for primeiro, né, os alimentos. E aqui você vai precisar fazer a cotação, cotar e comprar a infraestrutura, né? Os materiais de infraestrutura mesmo, material de infraestrutura. Que aí vai, se você precisar fritar o sanduíche, a televisão, pronto. Aqui eu coloquei essas 6 principais atividades. Lembrando que eu tô colocando 6, mas dependendo da formato que você vai fazer, você pode acrescentar mais linhas. Se você tem essa lousa com post-it, você vai colando vários post-it nesse espaço, certo? E aí vamos aqui para os recursos chaves. O que é que realmente nós precisamos ter? O que é um recurso chave nosso? Se a gente percebe que os pastores e os formadores comunitários é um recurso chave, então a gente precisa de ter grupos de WhatsApp, formadores comunitários ou os missionários. Aqui é algo que é essencial. Vamos supor numa agência de viagem. Quem é que é o guia dessa agência de viagem, né? O guia, ele é uma das formas que ele vai se relacionar e promover a tua viagem. E se esse guia for um missionário, o missionário, ele se transforma nesse teu recurso-chave. Então, a forma que tu vai ter que dar o curso, treinar os teus missionários, eu vou botar aqui, feira, shows, degustação. Bem aqui, como se fosse serviço, eu vou colocar missionários, porque muitas vezes uma atividade sua, você vai precisar aqui nessas atividades principais, você vai precisar treinar o missionário, treinar o teu atendente, né? Missionários, vamos botar aqui, garçons. Fazer o treinamento querigmático, né? Então, você vai cotar, cotar os alimentos e a infraestrutura. Vou botar assim, infraestrutura. E aqui já seria o treinamento, treinar os funcionários, né? Os colaboradores que vão estar lá. Vamos botar assim, colaboradores. Perigmaticamente, certo? Então, aqui tem as tuas atividades. Teus recursos chaves aqui nesse caso. O que é que você precisa ter? Preciso ter a lanchonete, né? O recurso chave é a própria lanchonete. Entre aspas, o imóvel alugado. Eu preciso ter. Outra coisa que é indispensável eu ter lá. É indispensável eu ter as televisões, vamos supor. Porque se a gente vai realmente colocar isso como um bar de esporte, ele tem que ter, né? Uma lanchonete esportiva, ele tem que ter uma televisão. Nesse sentido aqui, a gente vai vendo que às vezes até são poucas coisas. Uma agência de viagens, às vezes você precisa ter uma missão, um recurso-chave, é ter uma missão naquele local, ter um parceiro-chave. Outra parte aqui que a gente pode falar das livrarias, entrariam aqui a livraria, né, um recurso-chave. A editora dos livros, né, no caso da comunidade Shalom, é um recurso-chave, ter a própria editora. Então, aqui a gente
tá quase terminando. E aqui a gente vem para os parceiros-chave. Qual é o nosso parceiro-chave nesse canvas aqui, nesse nosso modelo de negócio? A padaria parceira. Então, a gente entra aqui, a padaria parceira. Aquela cotação dos alimentos, ele é um parceiro, porque ao longo de todo o teu ano você vai estar sempre comprando com aqueles teus parceiros. Então, entra aqui os teus fornecedores, que são teus parceiros. A padaria que distribui, os fornecedores que distribuem, outros parceiros teus aqui também. Você pode colocar aqui os pastores, os formadores comunitários. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente cria também algumas estratégias para esses parceiros. Uma vez no ano você manda um cartão, você diz que está rezando por ele, você oferece que ele venha provar na tua lanchonete o sanduíche, você convida um pastor que ele venha, um formador comunitário que ele venha, e é o formador comunitário, se for um jovem que tem um Instagram com um monte de gente, ele bomba no Instagram dele, né? Vou botar aqui os influencers. Você tem alguns parceiros, né? Alguns influencers que você pode usar. Então, a gente praticamente terminou aqui essa parte de cima do Canvas. E a gente vai descer agora para o fluxo de receita e estrutura de custos. O que é o fluxo de receita? Quanto é que custa o teu sanduíche? Bom, um sanduíche fit, né? O sanduíche, ele custa R$15. O refrigerante, que também vai ter lá, refrigerante, ele vai custar R$3. Mas aí você tem uma ideia, uma estratégia de preço que você vai criar um combo, certo? Vamos botar aqui o refrigerante a 5, pronto. Então o combo, na verdade, ele vai sair a R$17. Então isso foi uma estratégia. Ou aquele, compra um, leva 2. Isso são estratégias, certo? As estratégias de como esse teu dinheiro, né, de como essa tua receita vai estar entrando. Compra um livro, leva uma caneta, compra uma viagem, leva o seguro saúde, enfim. Então, que a gente tem, compra o ícone, você ganha a toalhinha, você ganha um negocinho para estar sustentando, o encaixe. E aqui, como é que ela entra? Aqui é os valores, aqui são estratégias do compra do combo. E como é que ela vai entrar? Ela vai entrar através do Pix, ela vai entrar através do cartão, ela vai entrar através de dinheiro. Se tiver outras formas, vocês colocam. E aí lembrar mais uma vez que esse lado, ele pode gerar para você uma atividade, que é o quê? Contactar a empresa do cartão de crédito, criar uma conta no Pix. Então aqui entrou a tua fluxo de receita, né? Lembrando que o fluxo de receita é como se ele fosse isso, o cliente comprando, né? O cliente aqui comprando a proposta de valor. E aqui do outro lado, a gente tem a estrutura de custos. O custo, diferente da receita, a receita ela tem um valor. Então, o sanduíche aqui, ele tem um valor de R$15, mas na verdade, o sanduíche para você, ele tem um custo de R$5. De onde é que eu tirei esse custo de R$5? Esse lado esquerdo. Eu já tirei bem daqui, ó. Do comprar e cotar alimentos e infraestrutura. Então, o sanduíche conta isso. O televisor, né? O sofá, toda a infraestrutura. A gente vem bem pra cá. Só criar aqui pra vocês. Pronto. A gente cotou toda a alimentação, a gente contou toda a infraestrutura. Então, quanto é que vai ser o valor da infraestrutura? A infraestrutura toda da gente deu R$3.000. Então, ela conta bem aqui. A gente tem uma ideia de quanto é o sanduíche, cada um básico. Outra coisa que vai fazer, a gente vai criar uma conta no Instagram em que a gente precisa de um catálogo de fotografia. Então, a sessão de fotos custou R$50, certo? O que mais? Treinar os colaboradores, pode ser que isso não gere custo. Organizar a feirinha pode ser que gere, porque você vai ter que fazer um aluguel de um pallet. Então, a organização da feirinha, toda aquela organização da feirinha para colocar, né, a feirinha,
toda a organização da feirinha, seja o pallet, seja uma decoração que você vai colocar, um jarro, comprar as flores, pronto, tudo aquilo custou também R$50. Então, nós terminamos aqui o canvas, certo? Nós temos aqui o teu lado direito, nós temos o lado esquerdo, nós temos o fluxo de receita e nós temos a estrutura de custos, certo? Então, é interessante a gente sempre pesquisar o nosso cliente antes, saber o que o nosso cliente gosta, o que é que o nosso cliente faz, o que é que o nosso cliente frequenta à noite, o que é que ele gosta de comer, como é a vida de oração desse teu cliente. Depois a gente criar uma proposta de valor, algo que seja diferenciado, que vocês ainda não entregam. Como é que você vai promover, como é que você vai se relacionar com esse teu cliente, como é que você vai fidelizar ele, como é que você vai conquistar ele, através desse relacionamento com o cliente. Como é que você vai entregar através dos teus canais, onde é que ele vem adquirir, onde é que você entrega. Aqui as tuas atividades principais, aqui os teus recursos chaves. Então, lembrando, passou 3 meses, você já criou um Instagram. Então, você chega aqui, já não é mais uma atividade chave. E aí, daqui 3 meses, você talvez tenha que lançar novas fotos. Então, já não é mais criar um Instagram, mas sim uma sessão de fotos. Isso se tornou sessão de fotos trimestral, né? Então, isso já se tornou uma atividade chave, porque você sabe que a sessão de fotos durante aquele ano você vai ter que estar fazendo. O criar linha de transmissão para os pastores já foi criado, então, na verdade, você não precisa mais criar uma linha de transmissão. O que você precisa agora é fazer uma ação para fidelizar os pastores. Então, você já coloca aqui, criar a ação de fidelizar o pastor, né? Convidar, já seria aqui, a ação seria convidar. Convidar os pastores para o lanche, né? Convidar os pastores para o lanche. Então, já se tornou uma outra atividade. Então, você percebe, a forma que eu criei aqui para vocês, não sei se eu demorei aqui 10 minutos, 15 minutos, a gente criou de uma forma simples. Você conhece o teu produto, você ao longo do ano você tem uma única folha que você vai estar vendo, você consegue muito fácil mudar, você começa a ver, poxa, a gente tem um projeto de juventude, a gente tem um projeto Mundo Novo, a gente tem a missa do domingo à noite, por que a gente também não bota na quinta-feira que tem a oração de cura? Então entra também o segmento do teu cliente, são os clientes da quinta-feira à noite. Por quê? Porque o teu cliente da quinta-feira à noite ele pode ser diferente da missa da noite, do domingo, que vem as famílias. Na quinta-feira vem mais só as mulheres, vamos supor. O projeto de juventude já são jovens, então você começa a pensar, bom, talvez na quinta-feira, eu além do sanduíche, eu pudesse oferecer uma sopa. Naquele domingo das famílias, além do sanduíche fit, acho que as famílias vêm com criança, então a gente pode oferecer fritas e pizza, né? E aí você percebe que o projeto de juventude, ele frequenta as quartas-feiras, e aí você agrega mais uma coisa. Então, a partir do milkshake, vamos supor, então a partir do que você conhece o teu cliente, você consegue agregar, e muito fácil, através do Canvas, você vai agregando, e aí depois você percebe que o teu fornecedor de pizza, ele tá muito caro, tá muito problemático, você não quer mais. Então você apaga o fornecedor da pizza, apaga a pizza. Se tivesse aqui, né, o fornecedor da pizza, você também apagaria o fornecedor da pizza. Então você consegue fazer essa brincadeira, ver o que está funcionando e ver o que não está funcionando. Coisa interessante aqui do Canvas, eu vou passar aqui para vocês. A gente existe esse lado aqui que a gente chama o lado direito, que a gente diz que é a parte emotiva. O lado direito que é a parte emotiva, a área de gerar valor, o lado do valor. O que isso quer dizer? O que eu conseguir aumentar e melhorar no meu relacionamento com o cliente, eu vou melhorar. O que eu conseguir melhorar nos meus canais de distribuição, ou ampliar os canais de distribuição, ou tornar o local de conveniência melhor, mais fácil, mais acessível, eu vou melhorar. O que eu conseguir aumentar na minha proposta de valor, eu vou aumentar. Então, esse lado direito
você busca sempre aumentar. Você busca aumentar a tua fonte de receita, certo? Já o teu lado esquerdo, você normalmente vai buscar diminuir. Antes você fazia uma atividade que gerava muito custo para você. Você descobriu uma nova forma de criar, de fazer essa atividade. Essa atividade se tornou mais barata para você, né? Antes você tinha que contratar um fotógrafo. Agora você não precisa mais contratar porque a tua própria ovelha já tira as tuas fotos. Então, esse lado esquerdo, você vai sempre tentar diminuir aqueles recursos principais. Antes eu precisava, enfim, comprar televisão, muito sofá, muitas camas, sofá, os ambientes, você começa a perceber, não, eu posso agora diminuir, posso tornar a coisa mais simples. Então, você vai diminuindo os teus recursos, você vai diminuindo as tuas atividades e, lógico, que você vai diminuindo o teu custo. Então, o Canvas ele vai te permitir você estar também nessa brincadeira de olhar. Esse lado direito eu quero aumentar e esse meu lado esquerdo eu quero diminuir, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. O que vocês tiverem dúvidas, né, vocês vão poder estar entrando em contato, né, vocês vão estar recebendo um material. Uma coisa que eu volto a lembrar para vocês, vale a pena dar uma lida sobre estratégias de produto e segmentação de cliente, público-alvo, né, essas estratégias. Tudo isso tem estratégias no marketing, né? Então você pode pesquisar estratégias de preço, de público, de ponto de venda, estratégias de promoção, estratégias de produto, né? Estratégias de se comunicar com o cliente. E assim você vai conseguir preencher melhor o teu Canvas, ok? Então, aqui um pouco sobre serviços, né? A gente vai prestar um serviço desde a abertura de uma missão, para você entender. Vamos supor que a gente vai levar a evangelização, né? Nós temos a nossa evangelização, nós temos a nossa adoração que é diferenciada, nós temos a nossa própria celebração da missa que é diferenciada. Celebração da missa. A gente percebe que isso é o nosso produto, a nossa proposta de valor é bem diferente. Ok, bom, essa nossa adoração, a nossa missa, a nossa forma de evangelizar, quem é que ela alcança? Ela alcança jovens, alcança casais, alcança profissionais. Nós temos os cursos de formação, que já alcançaria esses profissionais. Então, isso aqui é um serviço que eu estou entregando, aqui são os clientes, né? Como é que eu vou alcançar esses meus clientes? Talvez eu vá fazer uma celebração de uma própria missa, né? Aqui já entraria com uma própria celebração, uma celebração que eu vou ter que fazer. Como é que eu vou decorar, né? Fazer a parte ali do altar, a decoração, a liturgia, né? Ficaria melhor, pronto. Porque isso é como eu me comunico com o meu cliente, né? Como eu vou me comunicar com esses jovens, como eu vou me comunicar com esses casais, com esses profissionais. E onde é que é o meu canal? Bom, onde é que esse meu jovens estão? Os jovens universitários, né? Não são apenas jovens, mas eu quero jovens universitários. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar... eu quero alcançar os jovens universitários, eu tenho já a minha proposta de valor. Qual é o canal que eu vou usar? Aonde é que eu vou colocar? Bom, então eu vou atrás de buscar um CEV, né? Um Centro de Evangelização, que fique próximo à universidade, né? Um CEV num bairro próximo. Outra forma que eu vou me comunicar com eles, de repente através do YouTube, né? O YouTube é hoje o canal que a gente entrega a nossa evangelização. O próprio Instagram é o canal onde a gente integra. Então isso é interessante porque, aqui no caso o Instagram, a conta do Instagram, ele tanto vai ser um canal para fidelizar e conquistar, porque o teu jovem vai entrar lá, ele vai ter as informações, então ele vai ficar informado sobre a tua proposta de valor. E ao mesmo tempo ele também é um canal onde ele vai adquirir essa proposta de valor.
Então, algumas vezes, o teu canal o canal que entrega, ele também é o teu ponto de fidelizar e conquistar o teu cliente, certo? Então, agência de viagem, a gente vai criar aqui um catálogo, né? O folder, o catálogo com fotos daquele local onde ele vai visitar, o catálogo dos ícones, enfim. Então, aqui é tudo isso. Acredito que vocês entenderam. Deus abençoe, rezem, né? Clamem o Espírito Santo para que ele realmente venha com novas ideias para vocês. Nós temos uma graça de muitas missões, nós já temos o nosso cliente. Nosso erro muitas vezes é não conhecer o nosso cliente, é não pesquisar, é não perguntar. Então, façamos essa tarefa inicial antes de iniciar. Se nós não temos um produto, procura conhecer o que o teu cliente busca. Procura saber como é que ele acorda de manhã e ele faz a vida de oração dele. A vida de oração dele exige caneta, lápis, caderno, garrafinha de água, garrafinha de café, aquela bolsa da Bíblia. Então, eu tenho uma bolsa personalizada para entregar a esse meu cliente. A minha bolsa, a embalagem da minha bolsa, a própria bolsa, ela está evangelizando, ela está sendo querigmática. A minha bolsa, ela é de couro para alcançar o projeto Mundo Novo, ou ela é laranja para alcançar os jovens? O que é que eu posso agregar? Posso entregar garrafinhas personalizadas com a logo do Shalom, eu posso fazer aqueles copos. Meu cliente é jovem, que frequenta a academia, aquela copinho que eles levam para a academia, pode ser evangelizador, eu posso ofertar. Então, conhecendo o cliente, com certeza a gente vai ter produto, né? Com certeza a gente sempre vai ter para melhorar na nossa forma de embalagem, aquele produto ampliado, a gente sempre vai conseguir entregar algo mais para o cliente, né? A gente sempre vai conseguir melhorar um pouco mais da proposta de valor. Espero que vocês aproveitem, façam aí os exercícios, né? Qualquer coisa estamos aqui, estamos juntos em oração. Deus abençoe. Shalom.